E nosso estudo de hoje é a lição 2 do livro Companheiro, tem por título Anotações de Amigo. Não te deixes abater no mundo ante as provas que atravessas. Encontras-te na situação mais adequada às realizações que te dizem respeito à vida espiritual. Permaneces no corpo que mais te favorece as aquisições do campo infinito. O clima social em que se instalam as atividades é a paisagem na qual dispõe dos melhores recursos de experiência. Tens contigo os companheiros certos que te auxiliam no aperfeiçoamento a que aspiras. Dificuldades que te surpreendem são os testes aconselháveis em que te cabe encontrar aproveitamento. Amigos que te deixam em caminho são afeições que se distanciam transitoriamente para que adquiras segurança. Conflitos repontando na estrada são valiosas lições para a conquista da paz em ti mesmo. Prejuízos são apelos à vigilância. Decepções constituem o preço com que se paga a luz da verdade. Incompreensões lecionam discernimento. Solidão é tempo de muda nos mecanismos da alma. Aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Seja qual seja o montante das provas na conta das obrigações que assumiste, levanta-te do chão de qualquer tristeza e faz o bem que puderes, trabalhando e servindo sem reclamar, porque se te achas no uso da razão, é que Deus conta contigo para que auxilies a ti mesmo, doando à vida o máximo de tudo aquilo que já possuas de melhor. Bastante material para a gente analisar na mensagem de Emmanuel de hoje. Mais uma vez, o Emmanuel, já que a proposta do livro, o tema, o título do livro é Companheiro, está sendo consolo, e a gente tem realmente, algumas vezes, a impressão de que cada dia de vida aqui na Terra é como se fosse um round de lutas, que a gente não sabe o que vai vir pela frente, mas vem desafios, vem incompreensões, vem conquistas também. E o Emmanuel começa falando para a gente, não te deixe abater no mundo ante as provas que atravessas. Porque ele, para escrever isso aqui logo no primeiro parágrafo, porque ele sabe que nós nos deixamos abater muitas das vezes. As provas pegam a gente de surpresa, a gente reclama no primeiro momento, mas logo depois a gente recupera aqui o fôlego e vamos continuar o desafio, porque a gente não pode parar. Não é? Mas são pequenas alfinetadas que a gente vai recebendo, muitas das vezes, que daqui a pouco acabam por provocar uma ferida maior. Aí ele vem falar para a gente, olha, pode acreditar nisso. Muita gente tem dificuldade de acreditar nisso. Você se encontra na situação mais adequada às realizações que te dizem respeito à vida espiritual, ao planejamento que nós fizemos, ou que fizeram para nós, educacional, durante o período que a gente está aqui no corpo físico, aqui nesse mundo. Então a gente está sempre na situação mais adequada. Mas, meu Deus, é isso que é a mais adequada no momento? Pô, mas eu estou vivendo numa penúria tão grande, já pode ser, que você já tenha vivido numa situação de abastança e não aproveitou direito. Está sendo a melhor situação. Ah, mas eu estou passando por uma crise no meu relacionamento, eu estou tendo um problema no meu trabalho. Essa é a situação mais adequada às realizações que eu, para a minha evolução espiritual. Aí o Emmanuel começa a falar, o corpo que a gente tem é o que mais está favorecendo a gente. Ah, mas eu não gosto do corpo. Eu queria ser mais magro, mais alto, mais o cabelo diferente e tal. A gente aprender a respeitar o nosso corpo físico já é um grande passo. E cuidar dele como o vaso sagrado, como diz Paulo de Tarso. Lembrar lá daquele texto que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Tem que ter um equilíbrio entre os dois, nem a balança pesando só para um, nem pesando só para o outro. Aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente precisa desse corpo aqui. Aí depois ele fala, o clima social em que eu estou instalando todas as minhas atividades é a paisagem que eu disponho agora de melhores recursos de experiência. Aí vem outra frase aqui para a gente começar a pensar. Eu tenho, nesse momento, os companheiros certos. Quem são os companheiros aqui? Vamos botar a nossa família, consanguínea, os parentes mais próximos,
principalmente aqueles que estão próximos mesmo, porque a gente sabe que tem gente que tem a consanguinidade, é da mesma família, mas não tem afinidade, está longe, está distante. Agora, esses que estão aqui, ó, eles vão auxiliando a gente no aperfeiçoamento que a gente aspira. Aí o Emmanuel vem trazer uma série de frases que a gente, em 10 minutos, seria muito pouco, a gente precisaria de mais tempo para analisar cada uma. Fala, ó, dificuldades, na verdade, são testes aconselháveis que cabe a gente encontrar aproveitamento. Amigos que deixaram a gente no caminho, eles se distanciam transitoriamente de nós para que a gente adquira segurança. Olha que frase interessante. Algumas vezes a gente é convidado na vida a experimentar uma solidão, a gente convivia com alguém que alguém ou foi embora ou desencarnou e a gente fica sozinho. E aí o que acontece? Nesse momento eu estou adquirindo autonomia, eu estou adquirindo um momento de maturidade. É duro muitas das vezes, sim, mas é um momento em que a gente cresce e que a gente aprende a se virar sozinho também. Aí depois ele vem falar conflitos que aparecem na estrada, ó, são valiosas lições para a conquista da paz em ti mesmo. E a gente fica pensando, o que o Emmanuel quis dizer com isso aqui? É porque através dos conflitos eu vou identificar onde em mim eu preciso de reforma. Lembrando sempre que se muda o personagem, muda o lugar, mas a história é a mesma, o problema não está lá fora, o problema está aqui dentro, em mim. Vamos dar um exemplo. Eu não tolero quando a pessoa é mal educada comigo. Vai mudar o personagem, vai mudar, né, o lugar, e todas as vezes que alguém for mal educado comigo, eu vou ficar em estado de agitação, decepcionado, nervoso. O problema não está lá fora, o problema está aqui comigo. Eu que tenho que aprender, numa situação dessa, rever o meu comportamento emocional nessas horas. Então esses conflitos, eles são lições para a conquista da paz. Aí fala, prejuízo são apelos para a vigilância. Está mostrando que a nossa vigilância não está tão grande assim, porque quanto mais a gente consegue vigiar e orar, menos prejuízos a gente vai estar abraçando. Ah, mas são muitos prejuízos. Ah, seria mais, você está vigiando. Aí depois ele fala para a gente, ó, decepções é o preço, constitui o preço que a gente paga à luz da verdade. Mais uma vez a gente lembra que na lição anterior, as mais recentes, a gente lembrou que o Emmanuel, o André Luiz no livro Busca e Acharás, ele define desilusão como o encontro com a verdade. Foi você que fantasiou, a verdade sempre esteve ali, mas você não quis enxergar. Essas decepções são o preço que a gente paga à luz da verdade. E as incompreensões, elas ensinam para a gente discernimento. Aqui não vai adiantar. A gente começa a ser mais seletivo com as coisas. Solidão é tempo de muda nos mecanismos da alma. E é interessante ele falar assim, muda, né? O que muda? A gente pegou de um lugar, vai plantar agora de maneira diferente, né? Então, pode ser essa muda de planta, como pode também pode ser de mudança também, mas tanto um como o outro. Aí o Emmanuel faz um apelo para a gente, fala, olha, aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, na condição em que te vês, a fim de que faças em ti o burilamento possível. Então, um dos segredos dos exercícios para a gente falar assim, eu tenho que aprender a me amar, eu tenho que aprender a respeitar a realidade em que eu vivo. A maioria das vezes a gente não consegue ter alegria na vida porque a gente não consegue escravizar as pessoas e as coisas que estão ao nosso redor, ao nosso ponto de vista. Mas a partir do momento que eu deixo a pessoa viver e ao mesmo tempo eu começo a me amar, respeitar os meus limites também, e aí eu começo uma luta para que as pessoas também me respeitem a liberdade de eu ser o que eu quiser ser, de eu viver da minha maneira. Aí depois ele fala para a gente, ó, seja qual seja o montante das provas, na conta das obrigações que assumiste, mais uma vez ele vai fazer aquele conselho que o Emmanuel está sempre fazendo. Trabalha e serve o tempo todo sem reclamar. Porque se Deus te deu o uso da razão, é porque Ele está contando contigo. Essa frase só para a gente pensar, fala, poxa, tem tantas pessoas ainda com problemas mentais, com depressão, com síndrome do pânico, com tal...
eu estou ainda com a minha razão, com bom senso. Se Deus me deu a razão, é porque Ele está contando comigo para alguma coisa ainda. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.